Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa live Orai Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, são 8 horas e 5 minutinhos. Que Deus abençoe muito a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa live orando. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de transmitirmos a Tua palavra online, de orarmos, de ouvirmos a Tua voz e crer que o Senhor ouve a nossa. Abençoa-nos agora no estudo da palavra, abra o nosso coração para que aprendamos de Ti. Abençoe também, ó Pai, os pedidos de oração e responda-nos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar, da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos já há algum tempo e hoje vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Atos, capítulo 23, versículos de 1 a 11. Atos, capítulo 23, de 1 a 11. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, que depois do estudo nós oraremos, intercederemos por cada um, por cada uma, que deixarem os seus pedidos de oração nos comentários. Você que pode compartilhar em seu perfil esta nossa live, por favor, compartilhe, uma maneira de alcançarmos mais pessoas. Então vamos lá. Atos, capítulo 23, de 1 a 11. Eu vou ler o versículo, já farei o comentário, assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então vamos lembrar o que estava acontecendo. Paulo é preso diante da circunstância, ele reclama sua cidadania romana, que ele poderia ser flagelado e até morto por Cláudio Lísias. E Cláudio Lísias, quando toma conhecimento que ele é cidadão romano, fica preocupado. Então, num ato muito peculiar, este tribuno, esse comandante de 1.000 homens, né, um Quiriarcos, um comandante de 1.000 homens, Cláudio Lísias, reúne o Sinédrio, convoca o Conselho dos Judeus. Só para relembrar rapidamente, eu já expliquei aqui em outras aulas, em outros vídeos, como o Sinédrio funciona, etc., né? Trouxe todos os detalhes históricos do Sinédrio, de maneira que você pode assistir às outras lives lá no comecinho de Atos, né? Para ter esta informação sobre como funcionava o Sinédrio. Basicamente, o Sinédrio era um tribunal religioso composto pelos religiosos judeus, fariseus e saduceus. Já expliquei também quem eram esses dois grupos, né? Era um tribunal, mas com fundo religioso. E Paulo, então, é levado até o Sinédrio. Vamos lembrar, Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Pedro esteve diante do Sinédrio. Estevão foi julgado pelo Sinédrio. Só recordarmos um pouco dos nossos próprios estudos em Atos, trazemos à memória o Sinédrio, ou o conselho formado pelos saduceus e fariseus. Na verdade, liderado pelos saduceus, que eram a classe sacerdotal, mas também com muita influência de fariseus. E quando Paulo vai falar diante do Sinédrio, ele inicia dizendo que da parte dele, ele tem sido um bom cidadão, está com a consciência tranquila diante de Deus, diante dos homens. Então, ele inicia esta sua fala diante do concílio, diante do Sinédrio,
que ele está com a mente, com o coração, com as ações tranquilas, que ele não tem feito nada de errado. Versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então aparece agora uma outra figura histórica aqui em Atos. Esse sumo sacerdote Ananias, ele é relatado por Joséfo. Joséfo foi um historiador judeu que registrou várias situações correlatas do século I, nos tempos de Jesus, enfim, né? Então ele registra Ananias como sumo sacerdote e não é uma boa pessoa, não é tido como uma boa pessoa. Ananias é descrito por José como alguém ganancioso, como alguém que enriquecia ilicitamente, então alguém que tirava proveito do cargo de sumo sacerdote. Então era um sumo sacerdote desonesto. Ele provavelmente iniciou ali na metade do século I, né? Ele deve ter sido sumo sacerdote até o ano 59, mais ou menos depois de Cristo, e no fim ele acabou sendo assassinado, né? Então era um sumo sacerdote que não era gente boa, não, tá? Não era um cara legal. Tanto que ele já quer iniciar esta audiência com Paulo agredindo, mandando que lhe desse uma bofetada e lhe batesse na boca. Versículo 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Interessante essa postura de Paulo. Esse é um texto difícil, que divide teólogos interpretando a atitude de Paulo. Alguns veem aqui um Paulo bravo, um Paulo que perde a paciência, um Paulo que, num tom profético, denuncia aquela circunstância, mas um próprio Paulo que, diante da sua raiva, se acalma e reconhece que errou, pede perdão. Vamos ver daqui a pouco isso. Bom, Paulo apanha sem nenhum motivo. E, de fato, a lei de Moisés, a lei vigente, não permitia que isto acontecesse. Então, era uma maneira de intimidá-lo. E Paulo não fica quieto. Paulo, então, reage. Primeiro, num tom profético: Deus há de ferir-te. Esse sumo sacerdote Ananias, quando começou a primeira insurreição dos judeus contra Roma, por volta de 60 e alguma coisa, ele acabou sendo morto, acabou sendo assassinado pelos zelotes, um grupo extremado, né? Nacionalista extremado. Ele acabou sendo morto, justamente por ser amigo de Roma e etc. Talvez Paulo, ao rogar esta maldição, tenha um tom profético da morte violenta que ele teria posteriormente. Parede branqueada ou parede caiada. Lembra quando Jesus, ao criticar os escribas e os fariseus, falam que eles são sepulcros caiados? O que viria a ser isso? Uma parede caiada é uma parede que é pintada com água e cal. É uma parede que é pintada com água e cal. Provavelmente, Paulo está trazendo aqui à memória as paredes dos túmulos, que realmente eram pintadas de branco com cal. Por fora havia até uma aparência agradável, pintado de branco, bonitinho, mas por dentro estava cheia de podridão e morte. Isto era um xingamento, né, por assim dizer, uma maneira de o judeu chamar
as pessoas de hipócritas, de falsos. Então, parede branqueada é um eufemismo, uma figura de linguagem para hipócrita. E então ele invoca a própria lei contra o sumo sacerdote. Está aí para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me. Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Aí nós temos algumas possibilidades para interpretarmos este versículo. Como eu disse, não é um texto fácil. Bom, dificilmente Paulo, fariseu, perdão. Paulo, fariseu, tendo contato com os irmãos e irmãs de Jerusalém, conhecendo a administração do Sinédrio. Dificilmente ele não reconheceria que Ananias era o sumo sacerdote. Então, dizer que não sabia, ele pode, por exemplo, há várias possibilidades. Paulo, de repente, ouvia a voz do sumo sacerdote, mas não, talvez por não ter tido contato pessoalmente ou ouvido, pode ser que tenha o confundido ali naquele local. Pode ser que o sumo sacerdote não estivesse com as vestes adequadas. É uma possibilidade. Paulo, então, de fato, se equivoca quanto a não enxergar bem o sumo sacerdote, a a não identificar o sumo sacerdote, etc. Mas é óbvio que ele sabia que Ananias era o sumo sacerdote, eu não tenho dúvidas disso. Então é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também é que Paulo está sendo irônico, está sendo sarcástico. Primeiro, esse sumo sacerdote não era de linhagem sacerdotal, então ele não podia ser sacerdote. Ele foi nomeado pelo rei, e uma nomeação muito estranha, inclusive. Está sempre vinculada a uma questão política, financeira, ou seja, corrupta. Então, dizer que ele não sabia que era o sumo sacerdote pode ser uma crítica de Paulo. Pode ser uma face de Paulo aqui extremamente humana, mas verdadeira, no sentido de que não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ou seja, que moral, que posição, que direito esse indivíduo tem de estar aí. E o próprio versículo 3 nos dá uma margem para isso. Porque quando ele fala, estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, então o sinédrio, quem se sentava na cadeira principal para fazer os julgamentos, era o sumo sacerdote, ele que presidia. E Paulo, no versículo 3, identifica quem está sentado na cadeira. Paulo tem noção que é o sumo sacerdote. Então, o versículo 5, eu acredito que seja um Paulo realmente sendo sarcástico, sendo irônico, dizendo: olha, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Ou seja, ele não tem nenhum direito legítimo de ser. Mas o próprio Paulo, diante do agravo, ele se retrata, ele prefere recuar. Porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Citando Êxodo, né? Citando Êxodo, ele traz essa ideia de não devemos ser mal educados, enfim. Então, parece que Paulo retrocede nesse momento. Alguns falam que Paulo está pedindo desculpas, Paulo está se retratando, que Paulo está remoído, etc. Eu não vejo isso no texto. Tive o cuidado de fazer a exegese do texto hoje, ou seja, fui lá ver os termos no original e dar uma estudada nesse texto lá no grego. Não vejo Paulo se retratando, se redimindo. Eu vejo Paulo recuando para não continuar essa discussão com o sumo sacerdote. Enfim, é um Paulo que recua, mas que também eu acho que deixa o seu quê de insatisfação. Não sabia que ele era sumo sacerdote. Penso desta maneira, mas como eu disse já anteriormente, há uma possibilidade
de Paulo simplesmente não ter visto, não ter reconhecido, realmente não saber, e diante disso se retrata. Fica a gosto do cliente. O que você quiser interpretar é válido, tá? Eu prefiro pensar num Paulo um pouco mais humano aqui. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo agora cria um alvoroço no sinédrio. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, não criam em vida eterna, não criam em condenação eterna, não criam em anjos, em demônios, etc. Enquanto os fariseus sim criam em ressurreição, seres espirituais. Perdão. E os saduceus não. E Paulo, então, se aproveita dessa dicotomia, dessa divisão que há no conselho e titubeia aquele julgamento que já se mostra prejudicado e injusto desde o início. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Ou seja, eles estavam todos unidos para condenar Paulo, agora eles estão divididos em si mesmos por uma questão teológica. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Versículo 10. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para fortaleza. Eu vou ler o versículo 11, que depois eu quero voltar nesses anteriores. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, no final disso tudo, o próprio Senhor aparece a Paulo e o anima, e agora fala: a tua participação em Jerusalém se encerra aqui. Teu destino agora é ir para Roma. Mas vamos voltar aqui à questão desse julgamento. Se Paulo realmente perdeu o ponto aqui, e num tom mais bravo, porém real, porém verdadeiro, porém sincero, diante do sinédrio, expôs a baixaria que era aquele conselho que deveria representar Deus, que deveria ser justo, que deveria guardar a lei. Eu acredito veementemente que toda essa circunstância, né, tem um intento de expor o sinédrio. Acredito que literariamente a elaboração desse texto e a maneira como Paulo conduz as palavras e tudo acontece é para expor o sinédrio, é para expor essa situação vexatória que o sinédrio vivia nesta época. Então vamos pensar. Eram constituídos de homens que deveriam adorar a Deus, mas não tinham concordância teológica. Dois grupos que não se entendiam, que não se davam. Mais do que isso, um sumo sacerdote, que de repente deveria ser realmente o representante de Deus, é um hipócrita, é um aproveitador, alguém que quer enriquecer ilicitamente. Então temos mais um problema. Essa falta de legalidade no julgamento, de organização, de ordem, de consenso, ou seja, eu creio que ao registrar desta maneira a postura de Paulo, Lucas, o autor de Atos, quis denunciar e mostrar o sinédrio, um sinédrio dividido, confuso. Ou seja, aquele conselho que devia julgar em nome de Deus estava muito distante de Deus, nem conheciam a Deus de fato. Eu acho que toda essa condução de Paulo, até nesse texto difícil e polêmico entre os teólogos, né,
Paulo realmente foi sarcástico, irônico, ou Paulo realmente não sabia quem era o sumo sacerdote, se retrata, etc., né? É difícil dizer, mas eu acho que a ênfase nem recai sobre esse tipo de interpretação. Eu acredito que ao construir literariamente o texto desta forma, Lucas quer denunciar o sinédrio do passado como um órgão corrupto, um sumo sacerdote ilegítimo, vaidoso, arrogante, que quer enriquecer ilicitamente. Enfim, acredito que a ideia do texto é esta: pintar um retrato para a gente, como que era o sinédrio. E daí, a partir disso, você vê, foi o mesmo sinédrio que condenou Estevão à morte, foi o mesmo sinédrio que condenou Cristo à morte, foi o mesmo sinédrio que mandou prender e açoitar Pedro. Então, olha só, agora nós temos mais uma vez o sinédrio sendo desmascarado aqui no texto. Acho que a grande aplicação para a nossa vida é a gente não tem que ser como o sinédrio. Acho que temos que fazer sempre uma avaliação da nossa vida para nós não nos tornarmos hipócritas. Temos que ter um cuidado muito grande. E às vezes, assim como Paulo, nós temos que ser um pouco diretos. Às vezes machuca, né? Mas às vezes nós temos que ser diretos, falarmos o que tem que ser dito sem fazer voltinhas. É o que Paulo faz neste texto. E apesar de todo o seu cansaço e dificuldade, o próprio Deus o anima no final disso tudo. E se Deus quiser, na terça-feira, dia 2 de março, voltaremos com mais uma live e daremos prosseguimento no capítulo 23 de Atos. Vamos para os nossos momentos de oração. Se você ainda não fez a sua oração, dá tempo. Só você colocar aí nos comentários, né? Coloca nos comentários, por favor, e nós vamos já já orar por ti. Deixa o seu boa noite também, que a gente vai mandar boa noite para você depois da oração. Então, lá, o nosso primeiro pedido de oração vem da presbítera Duza Romeiro, da Igreja Presbiteriana Independente, que mora lá em Curitiba, né? A tia Duza pede oração pelo Brasil, que Deus lembre-se daqueles que estão sofrendo com esta pandemia. Então, pedido da nossa irmã presbítera Duza Romeiro, da IPI lá de Curitiba. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pelo Robert, Jean e Gabriel, todos internados em UTI com Covid. Então, pedido da nossa irmã Lígia, Robert, Jean e Gabriel, internados em UTI devido ao Covid. A dona Carmen agradece as orações dos irmãos pela recuperação dela, né, de toda a família. Vamos devagarzinho, diz ela. Pedimos ela pede pelo neto Mateus, que está com Covid, para que se cure. Pede também pelo Jean, que é padrasto. Agradece pela Anne e Ariel, mãe e irmão do Mateus, que já estão melhor. Então, pedido da dona Carmen. A Marília pede oração pela sua amiga Eliodora e pelos seus pais que estão contaminados também pelo Covid. Eu quero pedir pelo reverendo Cláudio, pastor da Igreja Presbiteriana de Camboriú. Pastor Cláudio está com Covid também, né? Então, peço a oração dos irmãos em favor do reverendo Cláudio, pastor da Igreja Presbiteriana de Camboriú, primeira Igreja Presbiteriana de Camboriú, que está com Covid. E pelo nosso prefeito aqui em Blumenau, Mário Hildebrandt, que também foi diagnosticado com Covid, né?
Então vamos orar. Senhor, abençoe a nossa irmã Duza, toda a sua família. Pai, tende misericórdia do Brasil e que o Senhor derrame graça sobre a vida de todos que estão sofrendo por causa da pandemia. Senhor, seja misericordioso com a nação nesse tempo tão difícil. Pai, intercedemos pela nossa irmã Lígia Soares, pedimos por toda a sua família, pelo seu esposo Sérgio, em especial, ó Deus, pela vida do Robert, Jean e Gabriel, que estão internados na UTI devido ao Covid. Pai eterno, tenha misericórdia destas vidas e cure-os para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoe a dona Carmen, o seu Omar. Nós agradecemos a recuperação. Fiquem plenamente recuperados. Suplicamos também pela vida do neto, Mateus, que o Senhor o abençoe, o cure, restaure a sua saúde. Abençoe também o Jean. Pai, obrigado pela Anne e Ariel, que já estão melhor. Queremos que é o teu cuidado. Guarda, ó Pai, esta família, que eles fiquem totalmente recuperados, que vençam, ó Deus, a Covid, os que ainda estão contaminados. Pai eterno, que o teu infinito amor e bondade esteja sobre estas vidas. Senhor, abençoe a nossa irmã Marília, abençoe a Denise. Pai, suplicamos pela vida da Eleodora e os seus pais, também contaminados por causa do Covid. Deus eterno, que a saúde fique recuperada, para a honra e glória tua, Deus. Que eles fiquem bem, ó Deus. Senhor, tem de misericórdia desta família. Senhor, intercedemos pela vida da Luciane. O Senhor abençoe a Ana Luísa, a Gabi, derrama bênçãos, ó Pai, sobre a família da Luciane lá em Xanxerê. Que o Senhor livre, guarde, proteja-os de todo o mal, supra todas as suas necessidades, ó Deus. Deus abençoe o presbítero Elias, abençoe a dona Iraci, os pais da Luciane também, Rodrigo, Samuel, enfim, ó Deus, tem de misericórdia desta família. E Pai, abençoe Xanxerê, Xanxerê que não tem vagas no hospital, Xanxerê que não tem UTI, não tem leito, Xanxerê que está tomada pelo Covid, em colapso na saúde. Pai, derrama a tua graça e teu amor sobre Xanxerê. Deus, suplicamos por esta cidade, pela cura, pela reversão desse quadro tão grave. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor socorra esta cidade e também conscientize a população, ó Deus, a manter o distanciamento social, a usar máscara, a higienizar as mãos com álcool, a evitar as aglomerações. Deus, que após essa situação tão terrível, a população fique mais conscientizada e leve a sério esta pandemia que já matou mais de 200 mil brasileiros. Abençoe, ó Deus, o nosso prefeito Mário Hildebrandit, nosso irmão em Cristo, que ele seja recuperado, ó Pai, do Covid. Tenha misericórdia dele, ó Pai. Colocamos a saúde dele nas tuas mãos, pedindo bênção sobre ele, ó Pai, sobre todos os seus familiares, que ele fique curado para a honra e glória do teu nome. Da mesma forma, Pai, intercedemos pela vida do reverendo Cláudio, em Camboriú, de toda a sua família. Pai eterno, abençoe-os. E que o pastor Cláudio fique bem, ó Deus, que ele sare, que fique totalmente recuperado para a honra e glória do teu nome. Deus eterno, olha para nós com graça e misericórdia nesse tempo tão difícil. Não temos para onde correr, a não ser para os teus braços. Conscientiza a nação, ó Pai, para que siga os protocolos de saúde, Deus. Conscientize a nação, ó Pai, a necessidade da vacina. Deus, dê graça aos governantes que estão tão lentos em vacinar. Deus, abençoe-nos para que esta vacina seja acessível logo a todos e todas, em nome de Jesus.
Amém. Então vamos lá. Já que oramos, estamos orados, vamos mandar os nossos boa noites. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Um grande abraço. Boa noite, Lígia Soares. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Um abração para o esposo. Uma noite abençoada aí para vocês. Boa noite, Andressa. Um abração para ti. Boa noite aí para o Davi, filhinho da Andressa, né? Opa! Olha lá, o seu Omar e a dona Carmen sempre ligadinhos. Boa noite, tia Duza. Que Deus lhe abençoe. Um abração para a senhora. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rosana Rebelo. Um abração para ti. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Manda um abração para todos aí. Eu acho que está em Floripa, né? Manda um abração para todos aí. Boa noite, João Veríssimo. João Vizinho, né? Deus lhe abençoe, João. Um abração para ti, para Tamires, para Júlia, um abração para Maria, né? A Maria que já até participou aqui com a gente um dia desses, né? Um abração, viu, João? Boa noite, Dona Zeni, lá de Xanxerê, né? Dona Zeni, lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Boa noite, Dona Zeni. Muito obrigado pela companhia. Um abração. Estamos com saudades da senhora. Manda um abração para o seu Dino, para a Ana, né? Estamos com muitas saudades. Boa noite, Gilberto Palharim. Boa noite, Dona Marlene. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Diácono Paulo Paim, esposo da Rosane Melo, pai do Gabriel, São Paulino sofredor. Igual eu mesmo, né? Opa, e manda um abração para todo mundo aí, que Deus lhes abençoe muito, tá? Saudades de vocês. Saudade de comer aquele espaguete com calabresa que a Rosane faz. Deus lhes abençoe aí, viu, pai? Saudades. Boa noite, Marcelo Morauer. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um abração para ti. Deixa um abração para o Pedro, também o filhão que empresta o Facebook aí, né? Deus lhes abençoe muito, tá? Obrigado pela companhia. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Que Deus lhes abençoe muito. A Marília, que há pouco dirigiu os momentos de canções, né? Momentos abençoados. Muito obrigado, viu, Marília, por servir a Deus com seus dons e talentos, por dispor do seu tempo para abençoar os nossos irmãos e irmãs com as canções. Muito obrigado, viu, Marília? Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Luciane Delgado Marinello. Obrigado pela companhia. Que Deus lhe abençoe muito. É uma alegria muito grande tê-la aqui assistindo a nossa live. Manda um abração para a Gabi e para Ana Luísa. Boa noite, seu Dino. Acabei de falar no seu Dino, presbítero Alduíno Sampaio Pereira, presbítero da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Ô, seu Dino, eu estou bem de saúde. Na sexta-feira passada, minha coluna deu uma reclamada aqui, mas é porque eu tenho trabalhado muito sentado. Acredito que isso deu uma atrapalhada aqui. Tomei uma injeção de corticoide, cortisona, sei lá o quê, mas está uma beleza, está 100%, viu, seu Dino? Estou bem, graças a Deus. Essa injeção é boa, viu? Cura a coluna da gente. Boa noite, Uziliane. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Oi, dona Carmen. Estou bem, estou bem. Tive uma dorzinha na coluna aí, normal na lombar, né? Faz parte da gente que fica muito sentado, trabalha muito sentado, né? Mas tomei uma injeçãozinha de Prospan, né? Anti-inflamatório, com dexametasona, umas coisas malucas lá. Mas tá uma beleza, ficou 100% a coluna. Boa noite, Elivânia. Deus lhe abençoe. Um abração para ti e para as meninas aí. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema, ligadinha conosco também.
Um abração para todos de Itapema, tá? Boa noite a todos e todas que estiveram aqui conosco. Você que talvez não tenha comentado, mas está assistindo. Você que vai assistir depois, que Deus lhe abençoe muito. Você que vai assistir pelo YouTube também, que Deus lhe abençoe. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que domingo, 9 da manhã, escola dominical presencial. E no domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto. Irmãos e irmãs, muito importante esse aviso, tá? Agora só podemos ocupar 25% do nosso templo, cerca de 30 pessoas, tá? Então, você que quer, que pode assistir online, eu recomendo que você dê prioridade às pessoas que não tenham comorbidades, que não estão em grupos de risco e etc., né? É bom cuidar, né? Os casos estão aumentando, tanto que hoje nós podemos receber só 25% da totalidade do espaço do nosso templo. Então, temos nossa escola dominical de manhã presencial, nosso culto à noite também presencial, mas lembrando que serão transmitidos online. Então, você que, de repente, mora com alguém do grupo de risco, enfim, aconselho que assista de casa, mas também fique à vontade para ir presencialmente. Vamos manter de maneira rígida todos os protocolos de segurança. Então, recebei a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até terça na live e até segunda online ou presencial.